Olá, eu sou o professor Carlos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa disciplina de matemática financeira. E nesta aula daremos continuidade ao nosso estudo de sistemas de amortização. Nessa aula de número 2, um outro plano. Na aula anterior nós damos o plano A, que era com pagamento no final, e agora a gente vai estudar o plano B, considerando as mesmas informações do nosso exemplo para que a gente possa ter um comparativo no final. Então o financiamento é de R$1.000, a taxa é de 8% ao ano e o prazo de 4 anos. Essa é a nossa referência para os nossos exemplos. Então, enquanto no plano A nós pagávamos uma única parcela no final do período, agora no plano B nós faremos o pagamento periódico de juros. Vamos ver o que significa isso daí. Então, neste plano, o financiamento é liquidado da seguinte forma. No final de cada período, são pagos os juros daquele período. E no final do prazo do financiamento, além dos juros daquele prazo, daquele período, do último período, é efetuado também o pagamento integral do principal. Então a gente só vai pagando juros período após período e no final a gente paga os juros correspondentes àquele último período mais o valor presente, mais o principal. Vamos lá a nossa tabelinha, Então sabemos que no ano zero, o saldo é de 1.000, que foi quando ocorreu lá o financiamento. No primeiro ano, R$1.000. A nossa taxa é de 8%, R$80. Qual é o saldo? O saldo é de 1.080. Pagamento no final do primeiro ano vai ser de quanto? Vai ser de 80. Por quê? Porque a gente paga o quê? Os juros. Quanto que a gente vai abater da nossa dívida, do financiamento de R$1.000? Nada. A gente só está pagando os juros. Então, por isso que o total aqui que está sendo pago é de R$80. Então, qual é o saldo? De R$1.000. O saldo no final do ano após o pagamento. No final do primeiro ano, nós pagamos apenas os juros daquele ano. Então, voltamos com a mesma dívida do início, os R$1.000. Então, a gente inicia o segundo ano com R$1.000. Quanto que nós pagaremos de juros? 8% disso, que é 80. Então, qual é o nosso saldo antes do pagamento? 1.080. Quanto que nós pagaremos? 80. Que é exatamente 80 de juros, e não haverá nenhum tipo de amortização. Logo, o saldo final, no final do segundo ano, após o pagamento dos juros, é de R$1.000 novamente. Então, iniciamos o terceiro com R$1.000. 8% de R$1.000, 80. Logo, o saldo final antes do pagamento, 1.080. Quanto pagaremos de juros? 80. Pagaremos de juros 80. Como não haverá amortização, o total então é 80. Logo, o saldo no final do terceiro ano, após o pagamento dos juros, é de 1.000. Então, iniciamos o quarto ano com R$1.000. Quanto pagaremos de juro? 80. Qual será nosso saldo antes do pagamento? 1.080. E quanto nós vamos pagar? 1.080. Por quê? Porque no quarto ano liquida o financiamento. Então nós vamos pagar 80 de juros e os R$1.000 referente ao financiamento. Então o saldo final vai ser zero porque nós liquidamos a nossa dívida. Então a diferença desse é que a cada período a gente vai e paga os juros. Com a inserção aqui no último período do pagamento também do valor principal, que é o saldo lá no início. Ele é pago no último período. Então, ao decorrer dos anos, a gente vem pagando apenas o valor dos juros. Ok? Então, quanto que nós pagamos no total? 1.320. Quanto que nós pagamos de juros? 4 de 80, então nós pagamos 320. E quanto que nós amortizamos no total? R$1.000.
Então, por meio do quadro, né, de amortização do plano B, da tabelinha que nós preenchemos, o financiamento de R$ 1.000 é liquidado com 4 pagamentos anuais de R$ 80, que corresponde aos juros, né, de cada um dos 4 períodos, e mais ainda o pagamento de R$ 1.000 no final do quarto período, que é justamente para amortizar integralmente o principal, para pagar integralmente o valor presente. Essa modalidade de pagamento se aplica a diversas operações do mercado, tais como operações de leasing, que é utilizado aqui para compra de veículos e tudo mais, e aplicações em títulos de renda periódica, anual, mensal, entre outros períodos. Legal? Então essa foi nossa aulinha de hoje, bem rapidinho, só para apresentar esse plano B, em que ocorre o pagamento periódico de juros. Né? Ou seja, ao final de cada período, a gente vai e liquida apenas os juros. Ok? Na próxima aula, a gente trabalha o plano C, né? Reservamos para as 2 últimas aulas o modelo Price, né? E o SAC, que é o sistema de amortização constante, que são talvez os principais aí utilizados no mercado. A gente se vê na próxima. Até lá!